Eu tenho a impressão que essa reunião hoje aqui demonstrou de uma forma eloquente e até emocionante pelo menos a simultaneidade de dois movimentos que marcharam nesse país. O primeiro foi a organização dos blogs sujos, esses encontros nacionais de blogueiros, agora brevemente teremos o encontro nacional de blogueiros em Brasília, e a criação dessa frente parlamentar para a criação de um marco regulatório. São dois movimentos que vão inundando a sociedade brasileira dessa ânsia, dessa aspiração à liberdade de expressão. Esse momento é importante, marca o início desses encontros aqui em São Paulo. Vimos o depoimento do deputado Antônio Mentor com a tentativa de criar uma conferência, um conselho de comunicação no estado de São Paulo, como já existe no Ceará. E é importante também que, como disse a deputada Erundina, que essa força, essa pressão que vem do movimento dos blogueiros se materialize nos trabalhos da frente parlamentar. Importante que fortalece um setor da comunicação que, via de regra, é marginalizado pela grande mídia, é insultado, inclusive, chamado de blogs sujos, né? Na verdade, aqueles que têm compromisso com a democratização da informação, com o acesso livre das pessoas àquilo que a sociedade precisa saber, garantindo a participação efetiva através de um debate franco, sincero, como esse que aconteceu aqui hoje. Esse projeto ganha um novo impulso com a participação desse setor da comunicação, que tem compromisso com a participação da sociedade civil, tem compromisso com a liberdade de imprensa e tem compromisso conosco também, que estamos empenhados em fazer que esse Conselho de Comunicação saia do papel e comece a ter um efetivo papel definitivo na sociedade. Hoje essa mídia é muito lida, é muito ouvida e é um contraponto à grande mídia, não é? Porque essa é uma mídia livre e que as pessoas interpretam livremente as notícias sem que elas sejam influenciadas, né, por um viés ideológico e também pelo poder econômico. As bandeiras progressistas, uma mudança na legislação das comunicações, para que isso aconteça, é necessário que tenha muita mobilização da sociedade civil, né? Então é fundamental que nós tenhamos mobilização para que nós cheguemos a uma legislação avançada e progressista na sociedade brasileira. Por isso os blogs são importantes para pautar esse debate e fazer com que nós avancemos no Congresso Nacional para uma legislação condizente com uma sociedade democrática. Se isso se multiplicar pelo país inteiro, você acumula uma força política, né, e uma compreensão dessas questões que vai dar um enorme potencial de influência, né, lá no Congresso, através da frente parlamentar, que vai se multiplicar inclusive nos estados, né, para repercutir e estabelecer a ponte com a frente parlamentar de caráter nacional. É trazer o protagonismo da sociedade civil organizada para acumular força crítica e pressão política no Congresso para que as forças progressistas e democráticas que lá estão, que são minoria, consigam avançar e inclusive respaldar o governo em propostas que sejam mais avançadas do que aquelas que existem hoje. Nós temos que articular presencialmente também para consolidar aquilo que é um todo. A comunicação hoje, ela é real na presença física e no mundo virtual. Então, quanto mais a gente pode esclarecer as coisas presencialmente, isso dá mais força na articulação das redes digitais. Então, isso aqui é um momento muito importante de consolidação do trabalho que esses blogueiros vêm tendo aí em defesa da liberdade de expressão. Estamos fazendo história no mundo em geral, no digital e no presencial. A gente acompanhou o primeiro encontro nacional que aconteceu aqui em São Paulo e esse ano essa possibilidade de estadualização das discussões é bem interessante. Eu coincidentemente estava em Cuiabá quando aconteceu o encontro do Mato Grosso e tem associados do Intervozes que estão participando de encontros em outros estados, no Rio Grande do Norte, em Curitiba, e a gente saúda a iniciativa que é fundamental para trazer cidadãos e cidadãs que não necessariamente estão organizados em movimentos sociais ou estão organizados em partidos políticos, mas estão atuando politicamente na blogosfera para discutir essas questões da comunicação. Então, que seja apenas o
primeiro. Acho que a rede não só apoia, né, como também estimula a participação de blogueiros em todo o país, né? Não é só São Paulo, por exemplo, né? Tiveram outros encontros, Paraná, Rio Grande do Norte, acho que Rio Grande do Sul vai ter agora também, Rio de Janeiro também vai ter. A gente espera estar presente em todos eles, colaborando com a discussão sobre mídia, sobre participação, sobre internet. A gente tem participação em muitas redes sociais hoje, né? Twitter, Facebook, por exemplo, são algumas delas, né? Dentro dessas redes sociais a gente tem uma atuação, tem uma participação muito grande no contato com as pessoas que estão lendo a gente, não só mandando links, mas também conversando com as pessoas que estão por ali, tentando transmitir algum tipo de informação para essas pessoas. Eu queria levar a discussão um pouco para um quadro teórico um pouquinho mais amplo, para poder entender esse papel social das redes sociais, dos blogueiros. Nós vivemos num momento em que a sociedade está cada vez mais atomizada, mais individualizada, né? Então quero trazer essa reflexão, né, para discutir aqui o papel que as redes sociais têm para não estimularem esse processo de individualização, mas a partir do indivíduo gerarem ações coletivas como essa, por exemplo. Nós estamos aqui numa ação coletiva que surgiu a partir das individualidades dos blogueiros. Então eu acho que essa é a riqueza do processo. Não ficarmos presos às nossas individualidades, às nossas redomas, né, aos nossos computadores apenas, mas associando, né, os elementos, não fazendo apenas uma ação individual, que essas ações individuais gradativamente se tornem coletivas, porque é só assim que você vai ter força, vai ter cacife para enfrentar os grandes poderes constituídos, quer no Estado, quer nas grandes empresas de comunicação, que fazem isso com muita competência. A mídia que deveria ser de acesso livre para todo mundo, na verdade não é, ela é absolutamente focada, fechada na mão de meia dúzia de famílias, basicamente. E ela não dá o direito de resposta, ela não dá o direito de comunicar o ponto de vista de cada uma de nós, de cada uma e de cada um de nós. E quando ela resolve mostrar uma imagem especificamente, ela controla a gente através dessas imagens, a imagem tem sido absolutamente seletiva, ela escolhe a imagem através do qual ela quer mostrar um determinado segmento, absolutamente não plural, ela não mostra a diversidade de maneiras de ver, a diversidade das demandas, etc. Ela seleciona o que lhe interessa mostrar, ela interpreta o que ela decide mostrar, e quando ela não consegue ignorar alguma coisa que ela não aprecia exatamente, ela opta por ou ridicularizar, no caso das mulheres em especial, ela nos põe nos programas humorísticos com as nossas demandas ou nas publicidades, divertindo-se a partir dos avanços que a gente fez, ou criminalizar, como acontece com os movimentos sociais de um modo geral. Vou falar dos riscos que a liberdade de expressão corre hoje na internet. Eu vou mostrar uma série de iniciativas da indústria de copyright, dos grupos conservadores, de tentar impedir a criação, a expressão livre na internet. E aí eu vou mostrar como isso é feito e vou falar também de uma segunda coisa, da importância para a diversidade cultural da gente ter um plano de banda larga que seja efetivamente amplo, barato, inclusivo e que seja a prova de futuro, ou seja, que a gente prepare uma infraestrutura para aquilo que é a tecnologia hoje, ela muda o tempo todo, então não dá, por exemplo, para ter um plano pensando em banda larga com 512 kbps por segundo, então eu vou discutir algumas coisas assim.
A mesa tem 3 temas principais, vai tratar da questão da opressão nos meios de comunicação, da mídia livre e o debate sobre o marco regulatório. A gente vai trazer uma contribuição em relação a esse último ponto, que é atualizar um pouco como é que andam os debates sobre uma nova lei geral das comunicações e como que a gente pode envolver os blogueiros e a comunidade virtual aí para se somar a esse processo também. As redes sociais já cumprem um papel fundamental na democratização e no acesso às informações, né? O pensamento crítico dá uma contribuição inestimável, né? E certamente eventos como esse, que é uma frente parlamentar com participação popular, sobre um tema estratégico, de real interesse para a sociedade, no momento em que está se esperando um novo marco, né, legal das comunicações no Brasil. Então é divulgar o máximo possível, envolver o pensamento crítico, contraditório em torno dos temas que vão ser objeto de debates, né, no Congresso Nacional e trazer força política da sociedade para a gente conseguir avançar naquilo que ainda precisa, né, um pouco mais de avanço. Eu pretendo introduzir uma proposta que a universidade onde eu trabalho, a Unicinos, a gente está trabalhando junto com a Prefeitura de Porto Alegre para tentar atrair a classe média urbana para se mobilizar, né? Nessa fase inicial, o site ele contém um mapa, né? E tudo é georreferenciado, ou seja, em qual parte da cidade a população tem determinadas demandas. Essa oficina ela vai ter desde informações básicas, como você usar, como você criar uma conta de Facebook, de Twitter, como usar a ferramenta, até criar blog, como você cria o seu blog, quais são as possibilidades dentro da página que você pode fazer, como você divulga, como você linka todas essas redes sociais. E vamos abrir para debate também o que as pessoas estão fazendo, vamos mostrar alguns blogueiros que já têm um histórico para passar um pouco de experiência. Tal como o movimento aqui que organizou esse encontro dos blogueiros do Rio, a gente foi criado durante o Encontro Nacional em agosto e a gente pensou, foi até proposta do pessoal do Rio, vamos criar os movimentos estaduais, vamos fazer encontros estaduais, né? E a gente estava em número de 30 pessoas, foi fundado lá, e daí a gente se organizou, a gente já tem lista de discussão, tem Facebook, a gente tem muitos meios virtuais, e passou a fazer algumas atividades reais, já promoveu um debate, a gente participa em grupo de algumas atividades, então estamos prosseguindo agora, a gente está na organização do evento, que vai acontecer 6, 7, 8 de maio, lá no Rio de Janeiro, no Museu da República. A militância digital é uma coisa que a gente está assistindo acontecer, por exemplo, nos países do Oriente Médio, mas que aqui no Brasil muita gente está vendo como novidade porque está se tornando mais visível. Na internet, ela zera o jogo. O Eduardo e o UOL, o G1, são a mesma coisa. Hoje nós estamos em igualdade de condição. Qual é a diferença? Eles são mais conhecidos. Mas a partir do momento que eu tiver como me fazer conhecido, ou eu, ou você, ou qualquer um, porque todo internauta que tem um perfil na internet, seja no Facebook, seja no Twitter, seja em blog, ele se tornou um meio de comunicação.